Abra sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 5. 1 João 2, capítulo 2, versículo 5. A Bíblia diz assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Olha que interessante. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. A Bíblia está dizendo que se nós dizemos que estamos em Cristo, nós temos que copiar, andar como Cristo andava. O tema dessa mensagem é seguindo os passos de Jesus. Sabe o que é interessante? Jesus, com as suas atitudes, reações, maneira de agir, ele nos ensina como a gente deve andar. E esse texto está dizendo que se a gente diz que está em Cristo, nós precisamos andar como ele andou. E eu quero tirar aqui alguns exemplos de que Jesus fez para que a gente possa fazer a mesma coisa, porque olha, se Jesus fez, é uma boa referência para nós. Eu não sei quem é a sua referência, eu não sei em quem você se espelha, mas essa pessoa, por melhor que ela seja, ela não é uma pessoa perfeita, mas Jesus é o perfeito. Então ele é o bom modelo para a gente seguir. E eu quero te mostrar aqui alguns exemplos que nós precisamos aplicar na nossa vida, seguindo os passos de Jesus. Primeiro exemplo está no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13. A Bíblia diz assim: e subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar. Sabe o que é interessante? Jesus é o Filho de Deus, tem o poder no céu e na terra, mas ele, diz o texto, que ele sobe para o monte, chama aqueles que ele quis, e escolhe 12 pessoas. E aqui eu vou ver que Jesus, ele não vai fazer a proclamação do Evangelho sozinho. Ele vai pegar 12 pessoas imperfeitas e colocar para aprender com ele aquilo que ele teria 3 anos e meio para ensinar. E essas 12 pessoas imperfeitas, um era bravinho, era o Pedro. O outro tinha uma autoestima elevadíssima, que era o João, porque o João é o único na Bíblia que diz que ele era o queridinho, ele era o amado, aquele a quem Jesus amava. E quem dizia isso? O próprio João, né? Então ele tinha uma autoestima, e só no Evangelho de João que diz que ele era aquele a quem Jesus amava. Então assim, você tinha pessoas, você tinha todo tipo de pessoa. Agora, o que eu aprendo com Jesus, o número 1 aí para você anotar é: invista em pessoas. Fala com a pessoa que está do seu lado: se você quer fazer algo grande, invista em pessoas. Por que isso é importante? Porque existem pessoas que querem fazer tudo sozinhas. Existem pessoas que não querem ensinar nada para as outras. Elas falam assim: ah, pastor, não tenho paciência para ensinar. Por isso que vai ficar escravo tendo que fazer toda vez que você quer fazer. Ainda que o seu bolo seja melhor do que o dos outros, você tem que ensinar as outras pessoas, se você não quer fazer sempre a mesma coisa. E Jesus, sendo o Filho de Deus, ele tinha um projeto do Pai para ser cumprido. E nesse projeto não podia, ele ia ter 3 anos e meio, alguém tinha que continuar aquilo. E sabe qual é o nosso problema? A gente não acha ninguém igual a gente. A gente sempre parece que aquilo a gente faz melhor. Mas você precisa entender
que se a gente quer construir algo grande, não dá para construir algo grande sozinho. Eu já falei aqui uma vez, a gente pode olhar um pedreiro, ele consegue fazer uma casa sozinho. Agora, um prédio de 100 andares, ele jamais vai conseguir fazer sozinho. E essa é a pergunta. Você tem tentado fazer tudo sozinho na sua vida? Porque tudo que você tentar fazer sozinho, você vai se cansar, você vai ficar sobrecarregado, você vai desistir, você vai parar no meio do caminho e você pode ter uma estafa, você pode ter um esgotamento emocional e acabou. Empresas grandes precisam de equipes grandes. E ainda que existam pessoas que vão te aborrecer, pessoas que vão te atrapalhar, pessoas que vão te trair, pessoas que vão fazer você, se arrepender de ter escolhido elas, você precisa entender que também Deus usa pessoas para te abençoar. Deus usa pessoas para abrir portas, sabe? E se a gente quer construir algo grande em Deus, nós precisamos investir em pessoas. Eu não sei se você trabalha, se você tem uma empresa, se você trabalha com mais de uma pessoa. Tem gente que prefere fazer do que ensinar. Ah, pastor, do meu jeito é melhor, mas até quando você vai poder fazer? Você olha para Jesus. Jesus é o exemplo de que Ele é capaz de investir em pessoas. Há um outro texto bem interessante, no versículo 33, está dizendo que assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender, e só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Sabe, Ele explicava de forma geral para as pessoas que ouviam, mas aos discípulos, eles investiam tempo. Ele explicava como devia ser feito, ele falava, ele mostrava como ia fazer. Irmão, e nós precisamos entender que se nós queremos ir mais longe, nós devemos investir em pessoas. Eu não sei se você tem resistência a isso, mas uma coisa eu te digo: se você não investir em pessoas, você vai ser apenas do seu tamanho. Você vai conseguir realizar só aquilo que você dá conta. Mas quando você investe em pessoas, você pode ter decepções, mas você vai encontrar presentes de Deus em pessoas. Posso ouvir um amém? Então, o primeiro conselho que a gente pega de que Jesus fazia é investir em pessoas. Segunda coisa, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 72. Eu quero ler dois textos. Primeiro, Evangelho de Marcos 14, 72. O texto diz: e o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará tu. E retirando-se dali, chorou. Agora olha que interessante. Quem é Pedro? É o traidor, porque todo mundo lembra de Judas. A gente não lembra de Pedro, que ele negou 2 vezes. O Judas, ele ficou marcado, porque ele se mata, ele entrega Jesus, mas ele podia ter pedido perdão, ele podia ter se reconciliado. Então ele fica marcado como o traidor, aquele que vendeu Jesus com um beijo, por 30 moedas de prata. Mas Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Ele não foi uma vezinha, ele negou 3 vezes. E sabe quem vai ser Pedro? Olha o que diz João, capítulo 21, versículo 17. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus procurou Pedro, e ele vai ter uma conversa com Pedro, e ele faz 3 perguntas iguais para Pedro. Eu só vou ler a última. A Bíblia diz, João 21, 17: disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas.
Jesus está mandando Pedro apacentar as ovelhas dele. E quem é Pedro? É o homem que traiu 3 vezes. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Segunda coisa, aprenda a perdoar. Fale com a pessoa que está do seu lado, isso pode abençoar seu futuro. Aprenda a perdoar. Pergunta a pessoa que está do seu lado, você perdoa fácil ou você tem dificuldade para perdoar? Você sabe o que a Bíblia fala sobre perdão? Se o marido estiver perto da esposa, fala assim, ó, você tem que me perdoar, é obrigação. E o vice-versa também é verdade. A Bíblia diz, aí, ó, a Bíblia diz que nós só seremos perdoados se nós perdoarmos. Se você não quer que o seu perdão seja retido diante de Deus, você precisa perdoar. Agora, o que eu aprendo com Jesus é que nós precisamos aprender a perdoar. Ah, pastor, mas eu não sou Jesus. Mas a Bíblia diz que nós devemos seguir como ele andou. Está lá no texto que a gente leu na introdução. Nós devemos, se nós dizemos que nós estamos nele, nós precisamos seguir o que ele fez, fazer o que ele fez. E ele perdoou a Pedro, que o negou 3 vezes. E Pedro vai se tornar uma pessoa importante no ministério. Por quê? Porque Jesus o perdoou. A pergunta que eu te faço, o que é que você faria com Pedro? Você veria o que ele poderia fazer, ou você simplesmente riscaria ele? Quantas vezes alguém nos deu uma segunda chance? Pare e pense nisso. Se você parar e pensar, você vai encontrar alguém que te perdoou em algum momento. E você só chegou, talvez, aonde você chegou, nesse relacionamento, na empresa, naquela época, porque alguém te perdoou. Eu me lembro uma vez, eu tinha meus 17 anos mais ou menos, eu era contínuo, era o nome bonito para office boy. Eu era contínuo no antigo Banco Bamerindos. Quem lembra do Banco Bamerindos? Você é velho, hein? Olha aí, Banco Bamerindos. Eu era office boy e eu consegui perder a chave do banco. Imagina, perdi a chave do banco. 1h da tarde, todas as grades do banco fechadas e só tinha a portinha. Sabe aquela portinha que você passa pela grade? Os clientes todos passando pela portinha. Olha que tenso. Eu já imaginando assim, cara, eu vou ser demitido. E eu procurando a chave, toda a agência procurando a chave, e ninguém achava. E eu orava, e eu falava, meu Deus, onde está essa chave? E aí eu lembro que tinha uma caixinha assim de ferro, né, num setor onde guardava o cheque depositado e devolvido. Você vê que já tinha cheque devolvido naquela época, né? E aí, aquela caixinha, só uma pessoa tinha a chave daquilo. E eu passei naquele setor, falei, mas será que não está dentro dessa caixinha? Não tinha lógica nenhuma, porque aquela caixinha só era aberta para poder pegar o cheque que estava devolvido e entregar ao cliente. E aí, não, mas aqui não tem como, a pessoa discutindo, eu falei, não, mas abre aqui para mim. Não, mas aqui não vai estar. E aí por fim abriu, e onde é que estava a chave? Dentro da caixinha do cheque depositado devolvido. É o Satanás que botou aquilo lá. Porque para que aquilo ia estar lá? Não tinha como aquilo estar lá. Mas Deus parece que me deu uma luz naquela hora, desespero. Isso era 1h da tarde. E aí quando abriu, estava lá a chave. No fim da tarde, chega o chefe e fala assim, olha, eu ia ter que trocar todas as fechaduras do banco, ia dar um prejuízo violento, mas eu não vou nem te dar advertência. O cara me perdoou, sem eu pedir. E eu cresci naquela empresa, me tornei gerente, fui crescendo, porque alguém me perdoou. Fala com a pessoa que está do seu lado, o perdão libera seu futuro.
Teve uma outra vez, irmão. Sempre tem uma outra vez. Eu lembrei aqui agora que eu entrei correndo no banheiro e eu bati a porta e o alarme de assalto ficava atrás da porta e disparou o alarme. Daqui a pouco as polícias chegaram toda. Naquela época que o alarme tocava lá na delegacia. Fala com a pessoa que está do seu lado, tem hora que você vai precisar de mais de um perdão. E sabe o que acontece? Você já recebeu alguns perdões. Eu não estou falando só o perdão de Deus, não. Eu estou falando de horas que Deus tocou no coração de alguém para que você fosse perdoado, para que uma nova chance lhe fosse dada, para que o propósito dele na sua vida fosse cumprido. Então a segunda coisa que eu aprendo que Jesus fazia, ele tinha uma capacidade de perdoar. E assim como ele perdoou a nós, perdoou a Pedro, e Pedro se torna um apacentador das suas ovelhas, assim nós precisamos perdoar quem tem nos ofendido. Posso ouvir um amém? A terceira coisa que eu aprendo, e uma coisa que eu lembrei aqui, que eu já ensinei para vocês, a gente não precisa nem ler. Timóteo e Paulo, eles discutiram por causa de João Marcos, porque desde uma determinada cidade, Paulo estava chateado com João Marcos, porque João Marcos não tinha acompanhado eles, tinha abandonado eles. E agora Timóteo quer levar João Marcos, Paulo não quer levar João Marcos, cada um foi para o lado. Barnabé e Paulo. E aí Barnabé queria levar João Marcos, Paulo não queria levar, e resumo da história, dá uma confusão entre os dois, cada um vai para um lado. Só que quando você chega lá na frente que Paulo está preso, ele manda chamar João Marcos, porque ele diz assim: porque ele é muito útil para o meu ministério. Em algum momento Paulo perdoou João Marcos, em algum momento Barnabé e Paulo fazem as pazes, e João Marcos faz parte do ministério de Paulo, e lá na frente Paulo descobre que João Marcos era importante para ele. Fala com a pessoa que está do seu lado, não espere precisar para descobrir que tem alguém importante que você não perdoou. Você entendeu isso? Diga amém. Agora a terceira coisa, Mateus 9 versículo 10, outro exemplo de Jesus. Mateus 9 versículo 10. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Quem é que sentou-se à mesa com eles? Pecadores e publicanos. E os fariseus, e quem? Os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Olha que coisa interessante, sempre fariseu ficava com raiva de Jesus porque ele dava atenção para pecador, para prostituta, para publicano. Lembra do Zaqueu? O Zaqueu era um cara marginalizado da sociedade, era considerado um pecador porque ele cobrava imposto para Roma, e porque geralmente, não é o caso dele, porque a Bíblia não diz isso, mas geralmente o publicano cobrava mais para ficar uma parte com ele. E aí a Bíblia diz que Jesus vai para a casa do Zaqueu. É engraçado que ele tinha tempo para conversar com a prostituta, ele tinha tempo para conversar com a mulher samaritana, ele tinha tempo para parar com os pecadores, mas não dava ideia para fariseu. Ele não perdia, aliás, ele dava paulada nos religiosos. Sabe o que eu aprendo? Terceira coisa que você precisa aprender com Jesus: invista bem seu tempo. Você e eu precisamos aprender com Jesus a não jogar tempo fora. Ou seja, Jesus,
Ele não gastava tempo com fariseu, porque o fariseu, o escriba, alguns desses, só queria ficar provando que Jesus estava errado. Ele não ficava se explicando para fariseu, mas ele gastava tempo, ele investia tempo com os pecadores, com a prostituta, com a mulher samaritana, com o endemoniado gadareno. Ele gastava tempo com essas pessoas. E a pergunta que eu te faço: você está gastando tempo com o quê? Você está usando o seu tempo como? Por quê? Irmãos, nós temos uma vida só para viver nessa terra, porque não tem reencarnação, a Bíblia não mostra isso. Ou seja, o que você vai poder fazer é agora. E dependendo da idade nossa que vai avançando, vai ter coisas que não vai poder fazer mais. E aí, quando chegar lá no fim da vida, será que a gente vai poder falar como Paulo? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo estava dizendo: concluí o que eu tinha para fazer. E muitas das vezes a gente não sabe nem o que a gente tem que fazer. Sabe, eu estou cheio de expectativa com esse negócio de ir para a Namíbia, lá para o campo missionário, pensando: meu Deus, o que eu vou comer? Espero que ninguém mastigue nada e me dê para comer, igual eu já ouvi. Já pensou? Você comer a comida mastigada dos outros, olha que coisa boa, né? Pelo menos gasta menos mandíbula. Mas tipo assim, por quê? Porque eu quero ver o resultado dessa palavra lá. Você entende isso? Eu quero ver a transformação. O meu sonho, que eu tenho tido já desde 2020, e procurei esse caminho, não encontrei, agora essa porta se abriu, é mudar a realidade do pensamento do povo no campo missionário. Pode ser que eu estou sendo muito romântico, pode ser que eu estou sendo até mesmo fora da realidade, mas o que eu penso no meu coração, crendo na área de finanças da palavra de Deus, é que se a mente deles forem transformada, o campo missionário vai ter dinheiro lá mesmo, e não vai ficar dependendo de dinheiro vindo de fora, ajuda de fora. Eu não sei se vai dar certo, mas se Deus tem me dado essa graça para olhar isso na Bíblia, por que não ir lá tentar fazer isso? Ou seja, para que nós estamos aqui? Nós vamos gastar nosso tempo com o quê? A gente pode ter os carros que a gente quiser, as casas que a gente quiser, a gente pode ter os sonhos e os planos, mas a nossa vida não pode se resumir a nós. A nossa vida não pode ser sobre o que eu quero. Eu digo não ser só sobre isso. Você pode ter os seus sonhos, você pode ter os seus objetivos, seus planos, mas nós vamos gastar nossa vida pensando em nós. Então a gente precisa pensar, olhando para Jesus, que sabia investir bem o seu tempo. Ele sabia, ele não gastava tempo com fariseu, mas ele investia tempo com aqueles que precisavam ser transformados. A gente tem que olhar para o nosso dia e ver como é que a gente está gastando nosso tempo, irmão. A gente reclama que não tem tempo, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, e você tem que entrar naquele aplicativo do celular para ver quanto tempo você está no celular, quanto tempo você está rolando o Instagram para cima, quanto tempo você está vendo no YouTube vídeo que não presta para nada, que não vai te agregar nada, que só vai tomar e roubar o seu tempo. Sabe por que o mundo parece que está correndo mais rápido? Porque a tecnologia que veio para nos poupar tempo, para alguns está roubando tempo. Eu lembro da época que a TV fechava, dava aquelas zebrinhas. Lembra das zebrinhas da TV? Aquele monte de coisinha assim, porque fechou o canal. Que horas que fechava o canal? Alguém lembra? Porque eu era criança nessa época. Hã?
11 horas da noite é ruim, hein? Não, era antes, cara, não chegava às 11 não. Eu acho, ou então eu era obrigado a dormir cedo. Então, tipo assim, dava um determinado horário. Meu irmão, se tu tá com insônia, vai ler a Bíblia. Por quê? Não tem nada na TV para você ver. E aí o cara ia dormir. E aí tinha uma qualidade melhor de sono, acordava mais disposto depois. Aí veio a tecnologia. Aí as TVs não fecham mais. Aí o cara fica lá direto vendo. Aí tem YouTube, aí tem os streams, e aí acabou. Aí veio o celular. O celular era ótimo quando começou, antes de ter todos esses aplicativos. A gente tem que parar e pensar: o que está roubando o nosso tempo? O crente tinha tempo para orar antes, tinha tempo para ler a Bíblia antes. E hoje não tem mais tempo. Por quê? Irmão, vou te falar, é difícil encontrar uma pessoa que dorme às 10. Porque é difícil alguém dormir às 10. Antes das 10, então, aí eu já começo a achar que é impossível achar alguém que durma antes das 10. Eu mesmo não consigo dormir antes das 10. Geralmente eu vou dormir às 11. Quer dizer, um pouquinho depois. Então, tipo assim, e o que nós estamos fazendo? Então Jesus, ele consegue fazer 3 anos e meio. Lembra do slogan? Não é da minha época, mas está lá na história. O slogan do Juscelino Kubitschek: 50 em 5. Qual era o objetivo dele? Fazer 50 anos de evolução no país em 5 anos. O cara revolucionou realmente. Por quê? Sabia usar bem o tempo. Esse é o nosso desafio. Fazer como Jesus. Saber exatamente o que quer, porque ele tinha 3 anos e meio para fazer o que talvez teria que fazer em 10 anos. Para fazer o que talvez teria que gastar 30 anos. E ele usa tão bem esse tempo, que em 3 anos e meio está toda a equipe de 12 só. 12! Assim mesmo, um se perdeu no meio do caminho. Ele treina 11 cara em 3 anos e meio, que vai fazer o evangelho chegar até nós. É o primeiro ponto. Ele investiu 3 anos e meio para o projeto não dar errado. E aí a gente tem que se fazer essa pergunta: como é que nós estamos investindo o nosso tempo? O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Por quê? Porque tempo é uma moeda que não dá para comprar. Se você perder dinheiro, você pode recuperar. Se você perder tempo, não tem como recuperar. Você não tem como comprar 1 hora de vida. Você não tem como comprar 5 dias de vida. Então aí nesse caso, literalmente você jogou fora. E a gente tem que fazer essa pergunta: como é que a gente tem gasto o nosso tempo? Porque a gente acorda todo dia. A gente ganha aquelas horas até meia-noite. E se a gente não souber usar esse crédito de tempo todo dia, vai chegar uma hora lá no futuro que a gente vai pensar assim: eu tinha que ter feito tanta coisa que eu não fiz. E isso dá para resolver agora. Então eu aprendo com Jesus a quê? A investir bem o meu tempo. A quarta coisa que eu aprendo com Jesus, eu quero ler 2 textos com você. João capítulo 5, versículo 17, diz assim: e Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Pensa num homem trabalhador, Jesus. Pensa num cara que não tinha tempo ruim, Jesus. E olha aqui,
para ele ir pregar o evangelho em alguns lugares, era dias de caminhada. Ele gastava um tempão no caminho, enquanto isso ele ia treinando. Isso é que é saber usar bem o tempo. Enquanto ele vai gastar um tempão no caminho, ele está treinando os discípulos, ele está treinando os apóstolos. Agora, o cara trabalha muito, mas olha o que diz Marcos 6, versículo 30. Isso aqui é bom a gente perceber, porque senão a gente só conhece o Jesus que é ultra mega trabalhador. Olha o que diz Marcos 6, versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. É para fazer o quê? Repousar um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. Você vê o Jesus que trabalha muito dizendo para a galera: vamos descansar um pouco. E Jesus algumas vezes se retirava. E Jesus descansava em alguns momentos. Por exemplo, na tempestade, ele estava fazendo o que dentro do barco? Numa das tempestades? Dormindo. Ele estava fazendo o que? Dormindo. Ele estava descansando. Quando os discípulos voltam de ter feito esse trabalho para Jesus, chegam empolgados, contando, ele falou: ó, vamos descansar um pouco. E vão para o lugar deserto para descansar. Sabe qual a quarta coisa que eu aprendo com Jesus? Tenha equilíbrio entre trabalho e descanso. Fala com a pessoa que está do seu lado: equilíbrio. Porque tem gente que vive a vida descansando, e tem gente que vive a vida trabalhando. Trabalho, 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 trabalho. Ei, a Bíblia diz que no sétimo dia, o que é que Deus fez? O que é que Deus fez? Agora uma pergunta: Deus se cansa? Deus se cansa? Então o que é que ele queria mostrar para a gente? Que tem que ter um dia de descanso. Tem que ter um dia que o nosso cérebro relaxa. Tem que ter um dia que a máquina, essa máquina aqui, ó, tem que diminuir. Pergunta a pessoa que está do seu lado assim: o que é que te descansa? A gente tem que descobrir o que é que descansa a gente. Por quê? Quer ver uma coisa numa época que me descansou muito? Molhar a grama. Eu ficava 1 hora molhando a grama, 40 minutos molhando a grama, porque eu ficava prestando atenção naquela água caindo na grama. Eu não pensava mais em nada. Uma outra época, quando eu estava pensando muito, não sei o que, sabe o que eu descobri que fazia eu dar uma arejada na cabeça? Andar de moto. Porque eu ficava prestando atenção no caminho e não pensava em nada. Eu gosto de viajar, mas não dá para viajar sempre. Mas uma vez você tem que parar e descansar. Não adianta, tem gente que é, como é que é aquele termo em inglês? O workaholic, esqueci o nome. Hã? O workaholic. Que é um cara viciado em trabalho. Pergunta a pessoa que está do seu lado: você é viciado em trabalho? Aí o outro responde: Deus me livre. Mas cara, olha só, nem 8 nem 80. A gente precisa, igual Jesus, encontrar o equilíbrio. É trabalhar muito no tempo de trabalho, mas encontrar lugares de descanso. Pessoas que dizem assim: há 5 anos eu não tiro férias. Tome cuidado para você não separar da força pelo teu corpo. Ah, pastor, mas se eu não tiver, as coisas não andam. Aí nós vamos voltar lá para o primeiro ponto: você não está investindo em pessoas.
Eu viajo e lá nas minhas obras as coisas rodam. E agora eu vou começar outras 2 casas e estou melhorando a estrutura para ter gente minha lá dentro da obra. Ou seja, eu viajo e a igreja está funcionando. Se você é do tipo dizendo assim, se eu não tiver presente, a coisa não acontece, a culpa é sua. Por quê, pastor? Você não está investindo em pessoas. E investir em pessoas leva tempo. Investir em pessoas não é sentar alguém aqui e falar agora com ela, ó, você faz assim, faz assado, faz assado. Não, você vai ter que falar 10 vezes. Você vai ter que falar 20 vezes. E fala com a pessoa que está do seu lado, sem brigar e sem xingar. Porque ninguém aprende ouvindo brigar e xingar. Pelo contrário, cria rejeição. Ou seja, se você é do tipo que diz que sem você não funciona, provavelmente a sua empresa vai quebrar quando você morrer. É só você olhar em impérios que existiam no Brasil que não existe mais, porque a próxima geração não foi treinada, porque tudo dependia do cara. Vários que perdeu na primeira geração ou na segunda geração da descendência. Acabou, não existe mais. Porque tudo era feito em cima de uma pessoa. Essa pessoa não podia tirar férias, e alguns se sentem orgulhosos em dizer, eu não posso tirar férias. Isso é um demérito e não um mérito. Porque se eu não estiver aqui, as coisas não funcionam. Significa que se você ficar doente 2 meses, a sua empresa quebra. Se você ficar doente 1 mês, quando você voltar, vai estar um pandemônio. Então nós precisamos treinar pessoas para quê? Para a gente viver o equilíbrio entre trabalho e descanso. Isso é sério, irmãos, nós temos que olhar isso, porque senão, quando a gente não estiver, as coisas vão parar. E se a gente não tiver por um longo tempo, as coisas vão acabar. Já não parar não, vão acabar. Então, pastor, mas eu tenho dificuldade em confiar em pessoas. Ok, então o trabalho até morrer. E pegue todo o fruto do seu trabalho e deixe acabar com a sua morte. A gente vai errar na hora de escolher pessoas, não tem jeito. Você vai olhar, vai achar que é uma coisa, é só olhar para Saul. Quem escolheu Saul foi Deus. Mas o povo pediu um rei. O povo pediu um rei, mas não votou no rei. Porque Deus mandou Samuel ungir Saul como rei. Só que a Bíblia diz que lá na frente Deus rejeitou Saul. Mas quem escolheu Saul? Deus. E quem agora quer demitir Saul? Deus. Por quê? Porque Deus mudou de ideia? Não, Saul mudou de atitude. Saul, quando foi escolhido por Deus, tinha um jeito de agir, tinha um coração, tinha um jeito de pensar. E agora, ao longo do tempo, Saul mudou para pior. E agora Deus vai tirar Saul do trono para lá na frente colocar Davi. Deus escolhe Saul e Deus demite Saul. E por que você acha que a gente vai acertar todas as escolhas que a gente fizer de pessoas? Por que você acha, pastor, não consigo confiar? Mas é isso mesmo. Você vai descobrir que o Saul era o cara errado. É o cara que parecia ser bom, o cara que parecia ser fiel a você, o cara que parecia que estava alinhado com a tua visão, até descobrir que não está. E aí você vai ter que demitir ele. Porque Deus demitiu Saul. E Deus escolheu Saul. Mas Saul não manteve o coração como era. Então você tem que entender, meu irmão. Para a gente ter o equilíbrio entre trabalho e descanso, vamos ter que ter pessoas que a gente vai treinar, que a gente vai investir tempo nelas,
para que a gente possa tirar férias. Ou seja, Jesus tem 3 anos e meio e não ficou alucinado. Ele tirava tempo de descanso. E se Jesus tirou tempo de descanso, e se Deus colocou o 7º dia para descansar, se você achar que pode ser 7 dias por semana, 1 hora teu corpo vai dar ruim. Você entendeu isso? Diga amém. Existem coisas que não tem jeito, o seu corpo vai aguentar por muitos anos até dar problema. 5º, Evangelho de Marcos, outro exemplo de Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 28. Marcos 9, 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Oração e jejum. Sabe o que é interessante? Jesus teve que jejuar e orar. Só que ele era o Filho de Deus. Ele tinha poder no céu e na terra. E Jesus tem que orar e jejuar. Sabe qual é a 5ª coisa que eu aprendo com Jesus? Não ignore o poder do jejum e da oração. Uma coisa bem simples, coisa que a gente ignora. O próprio Jesus, para resolver as questões, ele falou: tem coisa na sua vida que se não orar e jejuar, não vai conseguir resolver. Porque tem que ser a combinação dos dois, orar e jejuar. E isso eu uso desde a minha adolescência. Tudo que eu fui orando e jejuando, as portas foram sendo quebradas, abertas. O impacto da oração no mundo físico levou a vitória para Josué numa guerra que o sol teve que parar. A oração de Ezequias trouxe um acréscimo de 15 anos na vida dele. A de Elias trouxe chuva. A de Abraão salvou Ló. A de Neemias inclinou o coração do rei. E a de Jonas trouxe uma segunda chance. Tudo na oração. Quando você olha para jejum, Esther conclama um jejum na nação que salvou a nação. Nínive, o jejum troca a sentença. Daniel, o jejum traz a resposta. Esdra, o jejum trouxe a proteção. Moisés, o jejum trouxe a lei de Deus. Igreja primitiva, o jejum escolheu Barnabé e Paulo. Daniel, o jejum abriu caminho à força, quando o diabo se colocou no território para impedir a resposta. Sabe o que a Bíblia está dizendo, amigo? Tem hora que para você vencer, vai ter que ter oração e jejum. Porque se o próprio Jesus precisou de orar e jejuar, por que você acha que a gente vai conseguir resolver tudo sem às vezes estar orando e jejuando? A 6ª coisa que eu aprendo com Jesus, e eu acho isso aqui fantástico, João 14, versículo 12. Olha o que a Bíblia diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Olha que interessante, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês vão conseguir fazer mais coisas do que eu fiz. Vocês vão fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Sabe qual é a 6ª coisa que eu aprendo com Jesus? Não deixe parar em você. Sabe, nós temos que ter uma mentalidade geracional. O que vem depois? Será que eu preparei os meus filhos, preparei a minha empresa para ir depois que eu estiver morto? O que Jesus está dizendo: olha, eu vou para o meu Pai, eu não vou estar mais aqui, mas vocês vão continuar fazendo a obra que eu fiz e vai fazer maior. Ele está dizendo: eu preparei vocês para fazer mais do que eu fiz.
Eu equipei vocês, olha a questão do investir em pessoas, para fazer mais do que eu fiz. Eu preparei, capacitei. Eu aprendo com Jesus que nós temos que preparar a próxima geração. O que você está fazendo com o seu filho, com a sua filha, com o seu neto? Eu já estou pensando como é que eu vou treinar meu neto. Sério? Como é que eu vou mexer na cabeça deles? Porque com Mateus eu não tinha tanto conhecimento quanto eu tinha, mas dentro do conhecimento que eu tinha, eu consegui preparar ele. Meu conhecimento era menor, era mais limitado, era outra época. Eu lembro que eu comecei a ensinar o Mateus, e eu não tinha o conhecimento de finanças que eu tenho hoje. Mas eu já, com aquele conhecimento menor de finanças que eu tinha, eu comecei a ensinar o Mateus sobre finanças com 6 anos de idade. Eu lembro, com 6 anos de idade, Mateuzinho, fui colocar ele para dormir. Eu sempre contava uma historinha, eu inventava as histórias, porque haja história para todo dia. Então eu inventava. E aí, uma dessas vezes eu falei assim: Mateuzinho, você sabia que o pai começou a trabalhar com 11 anos de idade? Ah, é mesmo, pai? Aí sabe o que eu falei para ele? Tá na hora de você começar a trabalhar. Ele me olhou assim, igual essa cara que você está olhando. Com 6 anos de idade, eu falei: tá na hora de você começar a trabalhar. Ele falou assim, olha a resposta do moleque: quem vai me dar emprego? Ele não falou assim, não posso trabalhar. Quem vai me dar emprego? Eu falei: eu. E o que eu vou fazer? Falei: catar cocô do cachorro no quintal. Olha a pergunta do moleque: quanto eu vou ganhar? 6 anos de idade, quanto eu vou ganhar? Falei: R$1 por semana. Eu vi a cara da irmã ali atrás me chamando de miserável agora. A Bíblia diz o quê? Quem não é fiel no pouco, não vai ser no muito. A gente quer ensinar nossos filhos a ganhar 1 milhão, mas não quer ensinar eles a gerir R$1. E 1 milhão é o quê? O conjunto de R$1, que somando tudo dá 1 milhão. E eu comecei a ensinar o Mateuzinho com R$1 por semana. E eu lembro que quando ele foi receber o primeiro R$1, o moleque estava milionário, 6 anos de idade, ganhando R$1. Aí, mas R$1 conseguia comprar mais do que uma bala. Hoje em dia R$1 é um pão francês, né? Naquela época R$1 devia comprar uns 4 ou 5. Aí, o que acontece? Quando ele foi ganhar R$1, eu falei: o que você vai fazer com isso? Não lembro se ele ia comprar um Drops, o que ele ia comprar? Que R$1 comprava isso, acredita? Aí, falei: não, você tem que guardar. Aí a gente foi ensinando, Raquel ensinou ele a dar oferta, dar dízimo, e aí ganhava R$1, tirava o dízimo. Aí quando tinha lá uns R$40, e aí quando meu pai ia lá em casa, aí meu pai falava com ele assim: você quer o quê? Ele falava: quero dinheiro. Aí meu pai dava R$10, R$20, quando meu pai virava as costas, sabe o que ele fazia? Me entregava. Sabe por quê? Quando ele tinha uns R$40, R$50, eu falei com ele: Mateuzinho, vamos pegar esse dinheiro e botar no banco, porque sem trabalhar você vai ganhar dinheiro, porque ele vai te pagar juros. Ué, o que é juros? Aí expliquei para ele o que era juros. Falei: então sem trabalhar você vai ganhar dinheiro. Aí ele pegou e me deu o dinheiro. Aí eu trouxe caderneta de poupança. Quem lembra da caderneta de poupança? Você anotava, lembra disso? No papelzinho, não era coisa eletrônica, anotava. Aí eu trouxe a caderneta de poupança para ele, mostrei o depósito, falei: ó, isso aqui é a prova que esse dinheiro está lá. Daqui 1 mês o banco vai te pagar porque você botou o dinheiro lá. Sabe o que aconteceu na semana seguinte? Quando ele recebeu o salário dele, milionário, ele falou: coloca na minha poupança e traz o papelzinho. Que ele gostava de ver o papelzinho para ele era dinheiro. Por quê? Ensinei para ele com os juros, se você guardar dinheiro. Ensinei para ele sobre empréstimo. Quando ele quis comprar uma mesa de ping-pong e ele não tinha o dinheiro todo, eu falei: não, mas existe um negócio chamado empréstimo. Você pega um empréstimo e paga em 12 vezes. E quando eu estava escrevendo o livro Educando Filhos Financeiramente Saudáveis, que está lá atrás,
Ele me lembrou disso e eu coloquei no livro. Quando ele foi comprar a mesa de ping-pong, eu financiei para ele em 12 vezes. Ele falou, foi terrível pagar a prestação em 12 vezes. Eu falei, é para você aprender que juro é ruim. Então, dentro da minha limitação, eu ensinei o Mateuzinho a partir de 6 anos de idade, de uma forma que uma criança pode aprender. Inclusive o livro está lá atrás, se você quiser aprender para ensinar seu neto, filho. E hoje eu já fico pensando como ensinar meus netos. Como ativar a mente deles que é possível ir mais longe. Por quê? Porque dentro da realidade que eu tinha, eu tentei preparar o Mateus. E agora que eu conheço mais coisas, eu posso preparar. Para quê? Para não parar em mim, para que as coisas vão crescendo, para que cada geração que vier depois de mim seja maior do que a anterior. Você entendeu isso? Não é só sobre o que eu vou ter conquistado, porque você precisa entender que aquilo que você está conquistando, você pode chegar e falar assim, olha, o máximo que eu consegui na vida foi isso aqui, mas esse que é o máximo para você, pode ser o chão do seu filho. Você entendeu? Aquilo que você diz que é o seu teto, seu filho começa dali, ele não tem que vir daqui. Você entendeu? Agora depende da gente ensinar. E o que Jesus está nos ensinando aqui é não deixe parar em você. É não deixar parar em você. Comece a treinar aqueles que são da sua casa, aqueles que estão vindo depois de você. Para quê? Para que eles conseguirem, igual Jesus deu o exemplo, para que eles façam obras maiores do que a gente conseguiu fazer. Você entendeu isso? Diga amém. E a última coisa, Marcos 12, 41. Marcos 12, 41 diz assim: estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava. Mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Sabe, a 7ª coisa que eu aprendo: não ignore o poder da oferta. Jesus presta atenção nas nossas ofertas. Jesus é a oferta de Deus para a remissão da terra. Ele é a oferta. Como é que eu posso te afirmar isso? A Bíblia diz, a Bíblia e não eu, que Ele é o Cordeiro Pascual. O que é o Cordeiro Pascual? A oferta da Páscoa. Ele se entregou voluntariamente como oferta viva para ser sacrificado, para que nós tenhamos vida nele. Ele é uma oferta. E o que eu aprendo é que cada vez que nós vamos entregar nosso dízimo, nossa oferta, nossa primícia, Jesus está olhando para ela. Porque Jesus estava diante do gasofilácio para observar as ofertas que estavam sendo colocadas ali. E ele observou que um grande grupo de pessoas depositava só o que sobrava. Colocava só o que não ia fazer falta para eles. O que eles tinham certeza que não ia fazer falta, eles colocavam. Mas o que chama a atenção de Jesus é uma viúva que não se preocupou se ia fazer falta. Ela honrou a Deus com o seu melhor. E aí, sabe o que é considerado o nosso melhor? Está em Deuteronômio 16, 17. Deuteronômio 16, versículo 17 diz assim: cada um oferecerá. Troca essa versão, por favor. Coloca outra versão. Porém, cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos. Essa versão é melhor. Cada um, vê se acha essa que eu vou ler aqui agora. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Vê se acha essa versão, olha lá.
Cada um oferecerá na proporção em que possa dar. Primeiro, Deus não quer que você dê o que você não pode. Ele quer que você dê na proporção que você possa dar. Agora tem uma regra para Deus: segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Ele está dizendo, não é só, o único critério não é só, eu posso dar. Porque tem hora que o cara pode dar R$1.000, mas ele pode dar também R$2, concorda comigo? Porque o cara que pode dar 1.000, pode dar R$10, ele pode dar, está dentro do primeiro critério. Mas o segundo critério que Deus vai aceitar está aqui, bota o texto aí para mim na tela. O segundo critério está ali, ó, segundo a bênção que o Senhor Deus lhe houver concedido. Ou seja, se Deus tem derramado uma bênção na minha vida que eu posso dar 1.000, se eu der 10, Ele não vai aceitar, não é por causa do valor, é porque não está de acordo com o segundo critério. E o segundo critério que Ele diz, tem que estar de acordo com o nível de bênção que Ele tem me dado. Eu não posso dar R$2 de bênção, ó, de oferta, porque não é esse o nível de bênção que Deus tem me dado. E é isso que a gente tem que fazer na hora da oferta. Primeiro, o texto diz, Jesus está vendo, e Ele é o galardoador, diz o outro texto, Ele que é o recompensador. Então, se Jesus está vendo e vai me recompensar, segundo aquilo que eu criei e fiz, eu tenho que ter sempre esses dois critérios em mente. Primeiro, eu tenho que dar do que eu tenho. Segundo, tem que estar nivelado com aquilo que Deus tem me abençoado. Então, não é questão de quanto eu estou dando, é questão se o valor que eu estou dando está nivelado com o nível de bênção que Deus tem derramado sobre a minha vida. Oferta é isso, eu reconhecer na oferta o nível que Deus tem me abençoado, e reconhecer que Ele está vendo, e que Ele vai ser aquele que vai honrar a palavra dEle na minha vida. Eu queria que você se colocasse de pé e nós vamos orar. Por quê? Porque aqui nós aprendemos alguns passos de Jesus. Talvez você tenha dificuldade em acreditar e investir em pessoas, mas se você quer ir mais longe, vai precisar de pessoas do seu lado, vai precisar de gente. Pastor, mas me decepcionei com tanta gente. Mas Deus vai usar a gente para te abençoar. Você entende isso? Talvez você precisa de oração para aprender a perdoar. Alguém te magoou, alguém te feriu. E sempre que o diabo perceber que alguém é importante para o teu futuro, ele vai tentar arrumar confusão, como ele fez entre João Marcos e Paulo. E o seu futuro pode ser comprometido por falta de perdão. Talvez o nosso problema é começar a gerir melhor o nosso tempo, para a gente parar de dizer que não está dando tempo e começar a arrumar tempo, começar a fazer aquilo que realmente é importante, porque o nosso cérebro vai sempre procurar distrações. Nosso cérebro vai sempre escolher aquilo que dá prazer a ele, ficar rolando o Instagram ou YouTube para relaxar a cabeça. Mas nós temos que olhar e pensar, o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo está sendo um bom investimento do meu tempo? Ter equilíbrio entre trabalho e descanso. Nem só descansar e nem só trabalhar. É saber que até Deus, para nos dar o exemplo, descansou um dia na semana. É lembrar que existem vitórias que só vão vir por jejum e oração. E é lembrar que não pode parar em nós. Nós temos que preparar a próxima geração para que façam obras maiores do que a gente faz. E lembrar que a cada momento o Senhor está presente na hora de entregarmos dízimos, ofertas e primícias.